Boa noite a todos. Hoje é a quarta palestra sobre Prajnaparamita. Então, vamos começar. Por favor, juntam as palmas. Namo Panshi Shicya Moni Pho Namo Panshi Shicya Moni Pho Namo Panshi Shicya Moni Pho. Verso de abertura de Sutras. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Namo Pho. Verso 166 do livro Sendeiro à Buddhidade. Sofrimento é causado pela ilusão e pelo karma. Karma e ilusão são causados pela discriminação ilusória. Discriminação ilusória é devido à elaboração conceitual. Elaboração conceitual pode eliminar-se mediante a contemplação do sunyata. Então aqui temos a palavra sofrimento, ilusão, karma, discriminação ilusória, elaboração conceitual e a contemplação do sunyata. Estes são termos budistas que tem que aprender e vamos explicá-lo. A introspecção do significado supremo é buscar a natureza própria de todos os fenômenos e, baseando-se nesta introspecção, realizar a verdade suprema. Okay? Então, realizar a verdade suprema é o objetivo da prática budista. Esta investigação da verdade é a única porta à liberação. Okay? Uma pessoa é liberada do sofrimento através dessa investigação, essa prática. Okay? Então, o sofrimento é a essência inerente do corpo e mente, dos seres sencientes. Isso significa que, ao ter um corpo e mente, todos os seres sencientes temos nessa existência programado o sofrimento, essa imperfeição. É bom ou ruim? Não é bom nem ruim. É o que é. É a essência inerente da existência de tendo corpo e mente. E surge devido ao contato com todos os fenômenos e causando a tristeza e a dor. Okay? Agora, eu sei que muitas pessoas não gostam da palavra sofrimento, porque parece que ao falar da palavra sofrimento vão sofrer.
Então, será que ao falar a palavra alegria ou felicidade, teremos felicidade e seremos felizes? Não. É uma observação. É uma convenção da designação e expressa um estado da imperfeição, da existência. É o sofrimento. Por que sofrem os seres sencientes? Por que renascem incessantemente, vagando no ciclo do nascimento e morte? E a palavra sânscrita é samsara. Por quê? Porque ninguém gosta de sofrer, mas seguimos sofrendo, renascendo incessantemente, nascimento, envelhecimento, doente e morte. E tudo isso. Repetimos todos esses ciclos. Mesmo que não gostamos de sofrer. Então aí vamos à resposta. Por causa da ilusão e do karma. Okay. Ilusão e karma. Então, ilusão e karma causa sofrimento. Okay. E leva a sofrimento. Então, esses três, na verdade, é dentro dos 12 elos do surgimento condicionado. Quando falamos do surgimento condicionado, da existência, nossa existência, podemos falar, em resumo, devido à ilusão e karma, nós renascemos e sofrimos. Então, ilusão e karma leva a sofrimento. Isto é, surgimento condicionado. Os três elos mais importantes, principais. Agora, quando se expande a fórmula do surgimento condicionado pode chegar a 12 elos, que começa com a ignorância, a karma, depois a consciência, e isso leva a cada elo da nossa existência. E quando é 12 elos, então é uma forma expandida do surgimento condicionado, que inclui a vida anterior, vida presente e vida futura. E esse ciclo do nascimento e morte está dentro e bem explicado em 12 hilos. Mas a forma resumida é simplesmente falar: devido à nossa ilusão e karma, sofrimos, ou temos sofrimento. E onde surge o karma? De quê? O karma surge da ilusão. E a ilusão é ignorância manifestada como aflições, principalmente devido à visão errônea sobre o eu e o meu. Então, quando falamos da ignorância manifestada como aflição, que aflição estamos falando? A forma mais simples de explicar são 3 venenos: a cobiça, a raiva, a ignorância, e tudo relacionado. Uma mistura da cobiça e raiva, então temos a ciúme ou inveja. Uma outra mistura da raiva e cobiça, então temos arrogância. Então, depende da combinação dos venenos, então temos variantes das aflições. Okay? Mas tudo isso é devido a, principalmente, essa visão errônea,
esse apego ao eu e o meu, que são todos reais. Eu sou real e todos os meus que pertencem a mim, a esse eu, são reais. Okay? Isto é uma visão errônea que definitivamente temos que eliminar por completo. Então, no Samyukta Agama diz: a ignorância tem como causa o pensamento incorreto. Okay? Então, tudo começa com a partir de quê? Do pensamento. Pensamento incorreto. Okay? Esta ignorância provém da discriminação ilusória que não corresponde à verdade. Okay? Então, discriminação ilusória. A que se refere essa discriminação? Todas nossas discriminações ilusórias provêm do nosso contato com a partir os sentidos, ou devido aos sentidos: olho, ouvido, nariz, língua, corpo e até a mente. Ok? Então aí a pergunta é: por que as mentes dos seres sempre estão discriminando insensatamente e não podem saber a verdade tal como é? Olho vê forma. É real. Gosto. Quero. Não gosto. Rejeito. E mesmo que depois de ver um objeto, seguimos pensando dessa coisa, aquele objeto que gosto e não gosto. E sempre a mente está fazendo isso. Qualquer coisa externa nos agita a mente, nos estimula e a mente voa e apega aos objetos, seja a forma, som, odor, sabor, tato. Qualquer coisa, através do sentido. E nós sempre estamos nesse processo de discriminando. Gosto, não gosto, gosto, não gosto. Me dá o mesmo. Assim. Então, por quê? Então, aí a resposta curta é por causa da elaboração conceitual. E essa palavra em sânscrito é bom saber, é prapancha. Prapancha. Okay? Então, elaboração conceitual é o que está detrás de tudo. Okay? Essas discriminações ilusórias. E às vezes também podemos falar como uma categoria, falamos em singular, elaboração conceitual. Mas na verdade temos infinitas elaborações conceituais. É como uma programação que nós levamos e discriminamos. Através dessa programação errada, da visão errada, discriminamos tudo. Então vamos compreender claramente que nosso sofrimento é causado pela ilusão e o karma. E estamos falando de própria ilusão e próprio karma. Nosso sofrimento definitivamente não é causado pelos outros. Os outros são condições, não são a causa principal. As causas principais são devido à ilusão e ao karma. O que é a elaboração conceitual para Pancha? A discriminação ilusória se manifesta em dependência dos fenômenos. O que significa isso? Discriminação ilusória manifestam quando fenômenos surgem. E então, tendo órgão ou faculdade, ok? E o sentido, pois o objeto que corresponde ao sentido
e a consciência que corresponde a esse sentido. Então, esses três, pum, aí surge um contato, como contato, e reconhecemos algo, e passamos por sensação, percepção, e decidimos o que fazer. O que vou fazer com isto? E tudo, atrás de tudo isto, é a consciência. E consciência é uma coisa, mas consciência tem consciência visual, consciência auditivo, consciência em cada aspecto do sentido. Consciência correspondente ao sentido. Então, a discriminação ilusória se manifesta em dependência dos fenômenos. Quando surge a discriminação ilusória, a percepção intuitiva, ok? E intuitiva significa que é, assim, automático, ok? Da pessoa é que o objeto é real. Nossa, eu vejo, existe, está, é real. Que existe como uma entidade tal como aparece. O que eu vejo claramente, real, e o que eu vejo, minha mente acha que todos devem perceber a mesma coisa que eu. Estamos falando de objeto, né? Nem estamos falando de rosto, emoções da outra pessoa, somente objeto. Nossa ilusão ou discriminação ilusória, através dessa percepção intuitiva, achamos que é real e todos devem perceber a mesma coisa. E que a percepção do objeto, aqui, isso, não está influenciada pela discriminação da mente. Quantas pessoas falam, eu vejo as coisas tal como é? Como? Tal como é. Você não está afetado pela emoção? Seguramente. Quando nós percebemos algo, até a sensação do gostar ou desgostar, ou de alegria ou tristeza, ou de aceitar ou rejeitar. Okay? Todos esses opostos. Tudo está dependente de quê? Do nosso estado mental. Quando você está cheio, já comeu, acaba de comer, e alguém oferece algo que é, uau, gostoso, você vai pensar, não preciso. Tá bom, eu estou cheio. Mas se você tem fome e alguém quer oferecer algo gostoso, você vai sentir, nossa, que sim, quero. Tem mais? Então, nós achamos que não estamos influenciados, mas estamos todos influenciados pela discriminação da mente. Ok? Então, não se trata somente de uma percepção errônea da discriminação ilusória. Ok? Porque para a mente ordinária, o objeto dá a impressão de estar presente tal como aparece. Então, como explicar isso? Quando o louco nunca vai saber que é louco, porque está olhando desde olhos do louco. Quando temos a discriminação ilusória através das elaborações conceituais, vamos perceber as coisas de uma maneira errônea. Por construção já é assim. Por programação errônea. Esta é a fonte fundamental do erro e não concorda com a realidade. Por quê? Pois, se aquele que se reconhece realmente existisse como uma entidade tal como aparece, então não estaria de acordo com a experiência da prática ou dos princípios. E isto está falando das experiências da prática, da meditação, da observação, da introspecção e dos princípios das verdades.
ok? Qualquer objeto não pode ser possivelmente percebido na mesma exata forma pelos outros. Tudo depende do olho, depende da luz, depende da emoção, estado mental, depende de impressão e experiências passadas de cada um, quando percebemos algo. Então, se todos nós temos condições e causas e condições diferentes, como vamos poder experimentar, reconhecer algo tal como é? Não é possível. Não é possível desde a ponto da partida da elaboração conceitual, que é errado. Então, se aquele que se reconhece realmente existisse como uma entidade tal como aparece, então não estaria de acordo com a experiência da prática ou dos princípios. Isto implicaria que nenhuma coisa mundana ou transmundana poderia ser estabelecida. Okay? É uma refutação dessa realidade. Okay? Então, qual é a definição curta da elaboração conceitual? A elaboração conceitual é aquilo que não é, mas aparece como se fosse. E a discriminação da mente, ou seja, a consciência das expressões verbais, é incapaz de saber seu próprio erro. Porque a programação está errada. A percepção, o ponto da partida já está errada, então é incapaz de saber a seu próprio erro, ok? Mas não é definitivo, porque se nós desenvolvemos a introspecção, né, dos fenômenos através da introspecção, essa ferramenta que desenvolvemos através da prática da meditação e da disciplina, e essa é uma sabedoria que nos permite ver e identificar os erros. Okay. Então, seguimos. Okay. Então, continuamos com a definição da elaboração conceitual. Então, o que eu quero ler de novo é: a elaboração conceitual é aquilo que não é, mas aparece como se fosse. É a discriminação da mente. Ou seja, a consciência das expressões verbais é incapaz de saber seu próprio erro. Okay. Se investigar-se a natureza própria corretamente, analisando-a camada por camada, por expor sua existência última, se descobrirá que não existe nenhuma natureza inerente real. Isto é chave. E a forma curta de falar não existe nenhuma natureza inerente real é não a natureza própria, ou sem natureza própria, a ausência da natureza própria. Todas as coisas são carentes de uma natureza própria, ou carentes ou ausentes. Essa é a realidade de todos os fenômenos. Por isso, tomando como base a contemplação de Sunyata, que não postula uma natureza própria, se eliminará a elaboração conceitual mediante uma prática contínua. É muito importante a palavra prática contínua, porque se nossa programação
e que temos elaboração conceitual, ou elaborações conceituais são como bugs. Bugs em nossa mente. Então, como você elimina bugs? Você tem que debug. Através da observação, tirar um por um todas as bugs, essas elaborações conceituais, devido ao nosso apego ao eu e aos meus. E é um processo gradual, contínuo. Agora, quando nós estamos tão apegados à nossa percepção como real e que não estamos conscientes de nossa discriminação ilusória, então não tem jeito. Mas ao saber agora que temos isto e que devemos eliminar as elaborações conceituais, então aí já começa o processo. É um processo. E no processo, a cada vez que nos apegamos, aí notamos e afastamos. E então assim, gradualmente, vai chegar um ponto em que você não vai ser enganado facilmente. E agora acabo de pensar em um exemplo. É como a mágia. Okay? Quando você vê alguém fazer mágia, então algo, então você fala, nossa, como? E depois alguém fala, não é assim é uma ilusão visual. É assim? Então você começa a ver de diferentes ângulos. Não, aí posso ver agora. Escondeu isto na manga, está fazendo isso. E por isso. E aí, de pouco a pouco, o que você vê e acha que é real, começa a entender que é ilusório. E não é enganado, e não se apega. Okay? Então, a elaboração conceitual é ao fundo da mente. Então, após a cessação da elaboração conceitual, a discriminação ilusória deixará de surgir. Porque haverá perdido seu objeto. Sem uma programação errônea, como bugs, então a discriminação ilusória deixará de surgir. E com a cessação da discriminação da mente, se manifestará o prajna, ou prajna paramita. E certamente já não mais surgirão nem ilusão e nem karma, especialmente karma negativo. Por causa disso, o corpo que sofre não terá continuidade e o praticante alcançará a liberação. Em resumo, a liberação dos nobres é alcançada através da contemplação do sunyata. Ok? Então, conscientes que temos a elaboração conceitual. E isso leva à discriminação ilusória. Então, qual é a resposta, a cura que o Buda nos indica é desenvolver a contemplação do sunyata para eliminar a elaboração conceitual por completo. Então, vamos compreender profundamente como eliminar a elaboração conceitual mediante a contemplação do sunyata. O verso anterior explicou onde provém nosso sofrimento, devido à ilusão e karma. E, então, ilusão. Onde provém ilusão? É nossa discriminação ilusória surgem desde nossa elaboração conceitual. Ok? Então, ao eliminar a elaboração conceitual, e aí eliminaremos que
a discriminação ilusória e vamos eliminar nossa ilusão ou ignorância, e também não faremos nenhuma ação que vá danar os seres e a si mesmo. Okay. E falamos de que todas nossas experiências, devido a nossa visão errônea ou programação com bugs, então é tudo errado. Achamos que tudo é real e que existem realmente. Então, será que nada existe? Não, tampouco é assim. As coisas existem e a forma de explicar ou falar sobre isso, todos os fenômenos, todas as coisas surgem devido a condições, causas e condições, devido ao surgimento condicionado. Todos os fenômenos são condicionados. E quando falamos condicionado, significa que não é real, mas existe condicionadamente. Quando tem causas, condições, existe. Quando falta causa e condições, vai sumir, vai cessar. Então, cada fenômeno surge e cessa. Todos os fenômenos surgem e cessam. Okay? Então, verso 167 fala assim: todos os fenômenos surgem das causas e condições. O surgido condicionalmente é sunya, sem natureza inerente ou natureza própria. Por causa do seu sunyata, todos os fenômenos não surgem nem cessam, mas moram permanentemente em perfeita quiescência. Ok, isto vai explodir a cabeça. Vamos. O Buda proclamou o ensinamento do surgimento condicionado, ou também muitas vezes traduzido como surgimento dependente, para explicar que todos os fenômenos, desde o mundo externo até o corpo e mente, e isso está falando desde aqui, mundo externo de nosso corpo, e aqui corpo e mente, e desde o vasto universo até a mais minúscula partícula de poeira, surgem das causas e condições. Então, alguém, utilizando um exemplo, mas o que significa causa e condições? Vamos utilizar, fazer uma cadeira. Se queremos fazer uma cadeira, e que é uma cadeira? Uma cadeira é uma coisa que tem uma função para poder nós, como humanos, sentar. Ok? Para um humano sentar, não para cavalo. O cavalo não vai sentar na cadeira. O cavalo não precisa de uma cadeira. Nós chamamos a cadeira porque é ergonomicamente viável para nosso corpo sentar, ok? Nessa postura. Então, se quero fazer uma cadeira, o que preciso? Preciso de madeira, pau. Então, mas pau de onde provém? Do árvore. E o árvore que precisa para crescer? De onde provém? Provém de uma semente. E a semente, para chegar de semente à árvore, que precisa? Nutrição, precisa água, sol, tempo para crescer. Mas essa semente, antes de ser semente, que era? É parte de uma árvore, outra árvore.
Então, se você vai assim, não tem um fim essa lógica, razonamento, raciocínio. Causas e condição é o que é. Todas as coisas necessárias para que algo surja. Okay? Para fazer uma cadeira com a função de permitir a nós sentar sobre essa cadeira. Em outras palavras, não há nada que exista por si mesmo. Tudo está determinado pela relação das causas e condições. Tudo. Tudo sigue esta lei. Quando isto existe, se produz aquilo. Com o surgimento disto, surge aquilo. Quando não existe isto, não se produz aquilo. Com a cessação disto, se cessa aquilo. Então, quando causas e condições existem, então algo surge. E quando causas e condições, ou parcialmente, ou completamente, cessa e não existem essas causas e condições, então o fenômeno cessa. Esta lei aplica a todos os fenômenos. Todos. Mundano e transmundano. Se nos afastamos destas experiências empíricas, então será impossível tratar qualquer princípio de causa e efeito. E muito menos referir-se a uma realização da realidade de todos os fenômenos. Então, o que significa isso? Nosso despertar provém, é atingido, nosso despertar é atingido através de nossa observação de todos os fenômenos em nosso mundo e de si mesmo. Então, não tem como afastar das experiências do corpo e mente ou nossa observação do mundo, que são experiências empíricas. Não tem como afastar destes para entender a verdade de todos os fenômenos. Precisamos todo o convencional, todos os fenômenos no plano convencional para entender a verdade última, a verdade suprema, a realidade de todos os fenômenos, a talidade, tem muitos nomes, e a realização também do sunyata. Okay? Então, quando falamos da ausência da natureza própria, não estamos falando disto sem incluir o surgimento condicionado, porque o surgimento condicionado é parte dessa regra e nos permite chegar e atingir a eliminação da nossa ignorância totalmente. Tudo o que surge de causas e condições, seja de uma relação prévia, subsequente ou simultânea, ilustra que todos os fenômenos são sem uma natureza própria. Tudo. Então, nós, para atingir a realização, experiência direita do sunyata e ver que significa sem natureza própria, precisamos de observar todas as causas e condições dos fenômenos.
observar a relação, seja com uma relação prévia, subsequente ou simultânea. Tudo isso estão como ensinando, ajudando a nos despertar a verdade. Então, o que significa? Não tem como fugir, liberar do nosso sofrimento sem aceitar e enfrentar nosso sofrimento. Porque é produto da nossa existência. Isto pode ser aplicado, esse conceito, essa forma de ver o mundo deve ser aplicado a tudo, a todas as relações interpessoais, a todos os eventos, todos os acontecimentos, todas as coisas que acontecem em nosso corpo e ao redor, e com todas as pessoas, e com todos os seres. São para observar. E para penetrar, através da observação, a verdade universal. Então, vamos compreender profundamente sobre o surgimento condicionado. O que é a natureza própria? Okay. Significa que algo é autoexistente, como existe por si mesmo, autoformado, se formou por si mesmo, sem causas e condições. É como autocausa, autocondição, autoexiste, autoformado. Okay. Isso é a definição da natureza própria. Qualquer coisa real, se existe, deveria existir independente de outras e por si mesma. Mas, se um fenômeno é dependente ou está determinado por causas e condições, não se poderia afirmar que exista como tal e sem relação com outros fenômenos. Ok? Então, a natureza própria é aquela coisa, vamos chamar de coisa, entidade, que é totalmente independente das outras coisas. Existe tal coisa? Seguimos. Aquilo que é real, autoexistente e independente também deveria ter uma existência permanente, eterna, uma existência eterna. Porém, se um fenômeno fosse realmente independente de causas e condições, então seria impossível explicar as mudanças surgidas a partir da própria entidade. Ok? O que significa isso? Se é independente, é autoexistente, é autoformado, existe, tem uma existência permanente, então não deve sofrer nenhuma mudança. Tomamos nós como indivíduos, um humano. Nós vamos nascer da nossa mãe já 20 anos de idade. Sair da mãe, 20 anos de idade, não envelhecer, não adoecer e sempre mesmo. Sempre mesmo e não morremos. Então, quantas vezes eu vejo pessoas, mestre, você não mudou nada. Nossa, não, eu mudei. Eu estou seguro que eu mudei. Se eu não mudei, algo está errado. Minha existência é programada com a mudança. É parte dos fenômenos condicionados. Se eu não mudo, algo está errado. Ou você está errado, ou eu estou errado. A mudança é o que é.
Não, mas eu acho que as pessoas falam que eu não mudei como por gentileza, que não envelheci tanto. Nossa, ou eu envelheci montes. Minha mãe me fala, nossa, você envelheceu mais esta vez. Sempre me fala assim. Digo, mãe, sim, obviamente, porque se você envelhece, eu também envelheço. E ela não gosta nada de envelhecer. Ok, seguimos. Ah, eu posso perceber os sorrisos de vocês agora. Estão risando todos. Ok, então, supomos que se uma entidade própria tivesse a possibilidade de mudança, estamos aqui. Então, já não seria uma autoentidade única, senão que teria contradições correspondentes. Isto se deve ao seu surgimento a partir das causas e condições, e não existe em virtude de uma natureza inerente própria. Okay? Então, os argumentos é para tirar nossa cabeça dessa entidade que realmente existe sem causa e condições. Ao contemplar a existência condicionada de todos os fenômenos, observa-se que não podem ser autoexistentes, não podem ser independentes, nem têm uma existência permanente. Portanto, não são tão reais como aparecem na mente discriminatória. Em resumo, o que tem natureza própria não surge das causas e condições. E o que surge das causas e condições certamente não deveria ter uma natureza própria. Então, o que vamos entender disso? Vamos entender claramente, profundamente, a impossibilidade da natureza própria. Ainda é o mesmo verso, mas quero ler para lembrar vocês. Todos os fenômenos surgem das causas e condições. O surgido condicionalmente é sunya, sem natureza própria. Por causa do seu sunyata, todos os fenômenos não surgem nem cessam, mas moram permanentemente em perfeita quiescência. Então, o que é sunyata? Oh, uma palavra grande, uma palavra tão importante no budismo. É a palavra sunyata está ligado com sem natureza própria. Tudo o que é sem natureza própria, mas aparece como se tivesse natureza inerente, nada mais é que uma confusão da elaboração conceitual. Uma confusão da elaboração conceitual. Daquilo que existe a partir da elaboração conceitual, também sabe-se que não tem uma natureza própria. O que é sem natureza própria, o Buda chama de sunyata. Ok? Então, sunyata deve ser o mantra que temos que recitar diariamente. Realizar o sunyata. Ter experiência direita do sunyata. E não entrar na confusão da elaboração conceitual. Nos idiomas modernos, a palavra vazio, ok? E muitas vezes traduzem como vacuidade, vazio.
E a palavra vazio é sinônimo de nada. Se algo é vazio, significa que nada existe. Mas eu não acho que é uma boa tradução. E tampouco o autor, mestre Yin Shun. Ele fala que a palavra sunyata tem um significado muito mais profundo que somente vazio. Sunyata não significa que algo não exista, mas significa que sua natureza própria é inobtenível, ou seja, não tem natureza inerente. Devido a sunyata, surgimento condicionado é possível. Devido a que o surgimento condicionado acontece, podemos observar o sunyata, porque sunyata e a ausência da natureza própria é a verdade universal. Então vamos compreender profundamente o significado de sunyata. Todos os fenômenos, dado que são sem uma natureza inerente ou própria, obtenível, só podem se estabelecer em um sentido mundano e ordinário. Ou seja, sua existência consiste numa designação convencional, ou convenção da designação também. O sunyata não obstrui a existência do designação convencionalmente. Ao ser sunya, a existência de cada fenômeno se designa convencionalmente e surge de causas e condições. Ao ter uma existência designada convencionalmente, que surge de causas e condições, por isso se sabe que cada fenômeno é sunya de natureza inerente. Então, aqui, o que aqui está falando é que sunyata e causa e condições não se obstruem. Sunyata é a verdade, é a regra. E causa e condição é o manifestado desta regra. Os fenômenos. Devido a causas e condições, os fenômenos surgem e cessam. E devido a regras do sunyata, todas as causas e condições podem surgir e cessar. As contemplações do surgimento condicionado, da ausência da natureza inerente, do sunyata e da designação convencional são diferentes investigações, observações do mesmo assunto. De fato, são semelhantes. Por isso, no texto do Nagarjuna, venerável Nagarjuna, da antiga Índia, Madhyama Kakarika, que significa o comentário do caminho do meio. Ok? É dito assim: todos os fenômenos que surgem de causas e condições os exponho como sunyata, como designação convencional e também como o significado do sendeiro do meio. Tomando como base estas investigações, observa-se que todos os fenômenos mundanos e estabelecidos convencionalmente são assim. Têm existência e não têm existência. Têm surgimento e cessação. Continuam desde o passado até o futuro e transformam-se constantemente em relação mútua.
Esta é a totalidade dos fenômenos que constituem a realidade mundana. Nossa experiência mundana está assim, em umas palavras, tudo resumido. Todos os fenômenos mundanos estabelecidos convencionalmente existem ou não existem, surgem e cessam, de passado, presente ao futuro, sempre em relação mútua. E isto, se aplicamos a nossa observação do que é mais difícil neste mundo, são as relações interpessoais. Nossa, e se você aplica esta observação a todas as relações que você tem com todos os seres, humanos e não humanos, você não vai sofrer. Você vai entender. Você vai aprender a resolver. Não ser atrapalhado e apegado, afligido pelas relações. Vamos compreender profundamente a totalidade dos fenômenos que constituem a realidade mundana. Seguimos. Ao contemplar profundamente o princípio básico de todos os fenômenos através da ausência da natureza própria do sunyata, sabe-se que os fenômenos existem convencionalmente sem uma natureza inerente. Toda existência e não existência, todo surgimento e toda cessação são sem existência real nem não existência real. Não são nem surgimentos reais, nem cessações reais, mas são surgimentos condicionados e cessações condicionadas. Apesar do fato de que surgimentos e cessações sejam infinitamente variados e incessantes, dado que são sunya e sem uma natureza independente que lhes seja própria, todos os fenômenos surgem e cessam convencionalmente. Ou seja, em realidade, nem surgem nem cessam, porque não tem uma realidade absoluta. Todos surgem condicionadamente e convencionalmente, então não tem uma realidade. Por isso, nem surgem nem cessam. Mas nossa mente, através da elaboração conceitual, achamos que realmente surgem e cessam. E sofrimos devido ao surgimento e sofrimos devido à cessação. Originalmente, todos os fenômenos nem surgem nem cessam, senão que ressigem permanentemente tais e quais e imóveis. Esta exposição não distingue não surgimento e não cessação de surgimento e cessação. Ok? Então, por um lado, a negação do surgimento e cessação, e por outro lado, surgimento e cessação. Okay? O que está falando aqui é que esses dois não se diferenciam, senão que aponta diretamente à essência de surgimento e cessação, cuja verdadeira natureza nem surge nem cessa, porque é ausente. Assim, pois,
embora todos os fenômenos mundanos pareçam surgir e cessar continuamente e em interminável desordem, em realidade, se encontram em perfeita quiescência. A essência da desordem é a quiescência. Não se poderia falar sobre a desordem como algo separado da quiescência, porque é dual. Desta maneira, tomando como base o Dharma do surgimento condicionado, se investiga aquilo que é sem natureza própria. Logo, por meio da contemplação do significado supremo, se desvela gradualmente a natureza fundamental de todos os fenômenos. E qual é? A ausência da natureza própria. Tal como se descreve no Sutra, todos os fenômenos são sem uma natureza independente que lhes seja própria. Nem surgem, nem cessam. Dado que não surgem, nem cessam, são fundamentalmente quiescentes. O Nirvana é sua natureza inerente. Vamos compreender profundamente que todos os fenômenos residem permanentemente em perfeita quiescência. Okay? Então, em resumo, o que está falando é assim: desde esta margem das aflições, nós achamos que tem um nirvana no outro lado, a outra margem. Mas ao chegar à outra margem, ao chegar a realizar, atingir o estado do nirvana, nada surge nem cessa. São fundamentalmente quiescentes. Nirvana é uma palavra em oposição a quê? A samsara. E samsara em oposição a nirvana. Mas, na verdade, tanto samsara e nirvana são conceitos, convenções da designação, suposição e do fenômeno, através de nossa elaboração conceitual. Ao realizar o sunyata, ao realizar nirvana, tudo volta à quiescência total, perfeita quiescência. Então, vamos compreender profundamente que todos os fenômenos residem permanentemente em perfeita quiescência. E isto é uma frase desde a perspectiva da realidade verdadeira. Okay? O sunyata último. É assim. Vamos juntar as palmas e ler a transferência de méritos. Desejo erradicar as 3 obstruções e todas minhas impurezas. Desejo obter sabedoria e verdadeira compreensão. Desejo universalmente que as calamidades e obstáculos se extingam. Praticando constantemente, vida após vida, o caminho do Bodhisattva. Namofo. Então, hoje, verso 167, como podemos entender o que está aí, como decifrar o que está expondo? Ok, vou utilizar programação. Como programação da computação. Se
um aplicativo ou um programa, ok? E está funcionando, mas tem bugs. Você pode tirar bugs ao mesmo tempo que a programação está indo? Difícil. Então, tem que poder ir como um administrador ao fundo dessa programação. E nossa consciência não para. Segue. Então, sabendo como racional, como através do raciocínio, que algo está percebendo ruim, erroneamente, os fenômenos, então tem que ter algo, desenvolver ferramentas para poder acessar com nível de administrador, o developer, o developer, para poder mexer com os bugs e ir tirando os bugs. Ok? Então, qual é o bug principal que temos como de compreensão errônea? Nós, em vez de entender todas as experiências como condicionadas, nossas experiências, através dos sentidos, como se for, condicionadas e surgem, cessam devido a causa e condições, em vez de entendê-lo assim, nós achamos que são reais. Que uma experiência no passado que já foi, ainda existe a um lado em minha memória. E essa memória que achamos que é tão real. Quem dá realidade a esses fenômenos do passado? Quem? Ou quens? Nossa própria mente ilusória. Nós repetimos e lembramos não é reprogramação, é como projetamos essa memória repetidamente, pensando que essa experiência ainda existe em algum lado do universo, ou em minha mente, o meu coração. Mas não, já parou a existência. O que surgiu e cessou, já cessou. A forma que existe é devido à nossa ilusão. Então, replay. Nós fazemos o replay e achamos que essa experiência é real. E que lembramos que nossa memória dessa experiência é tal como é. É possível isso? Os neurocientistas, psicólogos, todos eles já sabem, comprovaram que não temos possibilidade de ter uma memória perfeitamente gravada sem nenhuma distorção. Não é possível. Então, como acertar a realidade em todas as coisas que surgem e cessam? São fenômenos condicionados. Então, a ideia é, se nós achamos que sofrimos por algo do passado, tem que entender, não, nosso sofrimento provém do nosso apego a essa experiência. Não é a experiência a si mesma. A experiência já cessou, já não existe condicionadamente. Somente existe porque nós estamos replaying essa experiência, essa memória que achamos que é real. É nosso apego. Isso é uma forma de entender como utilizar isso. Ok? Muito obrigado a vocês. E até a semana que vem, a quinta palestra. Boa noite. Tá? Muito obrigada. Okay. Boa noite, Chifu. Obrigada. Boa noite. Boa noite.